separação. Uma palavra que divide não só casais, mas também famílias. E se já não é bom para os adultos, imagina só para as crianças. Os filhos são os mais prejudicados nos processos de divórcio. E para tentar reverter essa situação, a Justiça Nacional criou o sistema de guarda compartilhada. Mas será que ajuda? De acordo com a Lei de número 13.058, de dezembro de 2014 da Constituição Federal, na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada, com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos, salvo caso se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor, ou se o juiz entender que a guarda compartilhada não é o melhor para os filhos. Para se caracterizar processo de guarda compartilhada, os pais primeiramente devem estar separados, não viverem juntos e também demonstrar interesse na guarda do filho. Se um dos responsáveis abrir mão da guarda, aí ela ficará com outro progenitor, pois a justiça não pode obrigar os pais a terem a guarda. Como já diz o nome, a guarda é compartilhada de forma igualitária entre pai e mãe. As obrigações, responsabilidades e deveres devem ser cumpridos de maneira equilibrada. Assim, os pais decidirão em conjunto questões como a forma de criação, educação, autorização para viagens e também para mudança de cidade, estado ou país. O processo pode ser feito de forma amigável entre os pais. Ou, se não houver diálogo, aí é preciso da conciliação judicial. A guarda compartilhada ela pode ser combinada entre as partes, independente da justiça. Mas caso elas não cheguem a um consenso, o que normalmente acontece no fim do relacionamento, por isso o relacionamento terminou, porque não havia consensos daquele casal, eles podem buscar a justiça. Na justiça, a regra legal é a guarda compartilhada. A partir daí, vão ser verificados as exceções. Quais são as exceções? Um dos pais não quer, eu não quero a guarda do meu filho. Ou então, um dos pais, ou o pai ou a mãe, não tem condições, porque está preso, porque está internado. Imagina uma pessoa que está numa UTI, ou uma pessoa que já tenha abusado sexualmente daquela criança, já tenha batido e cometido maus tratos. São hipóteses onde aquela pessoa não vai ter a guarda daquela criança. Aí a guarda será unilateral. Fora essas exceções, a regra é a compartilhada. A guarda unilateral consiste na tutela de apenas um dos responsáveis, que na maioria das vezes é a mãe. Mas isso não quer dizer que o outro responsável perca os direitos e deveres com os filhos. Ele só não terá poder de decisão sobre a criação, educação e outras questões referentes aos menores. Caso a justiça entender que nenhum dos pais pode representar o melhor para os filhos, a guarda pode ser passada para outras pessoas da família. Por exemplo, os avós. Se nenhum dos pais tiver condições de exercer a guarda, sim, a guarda pode ser exercida por uma outra pessoa, como uma avó, uma tia. Imagine o caso dos pais que já faleceram, imagine o caso de uma mãe que é sumida no mundo, que é usuária de drogas, e um pai que está preso. Então a gente precisa colocar alguém para cuidar da criança, de preferência alguém da família. Um caso recente de guarda compartilhada que podemos citar é o do filho da cantora Marília Mendonça, o pequeno Léo, que tem menos de 2 anos. A mãe, que tinha apenas 26 anos, morreu em um trágico acidente aéreo. A relação com o pai, o também músico Murilo Huff, era muito boa. Os dois haviam se separado há pouco tempo e mantiveram contato. Com a morte da cantora, a guarda de Léo será compartilhada entre a avó Ruth Moreira e o pai. Vamos criar o Léo nesse clima aqui. Viu? De paz e amor, porque ele vai precisar muito da gente. Tá? Com relação à moradia de referência, será o juiz que determinará o melhor para as crianças, mesmo que os pais morem em cidades diferentes. Nesses casos, envolve uma complexidade maior. Em 2016, a turma do Superior Tribunal de Justiça classificou como inviável a guarda compartilhada em cidades diferentes. Entretanto, varia entre casos. Por isso, só após a sentença do processo poderá saber se é o melhor ou não.
Também existe outra possibilidade, mais remota de moradia: a dos filhos terem uma casa fixa e os pais se revezarem. É uma alternativa bem moderna e eficiente, mas claro que é difícil que os pais consigam manter 3 casas ao mesmo tempo. Então, esse método é mais difícil de se encontrar, mas é válido também. As crianças também podem ser ouvidas pelo juiz. Entretanto, isso não será um fator preponderante para a decisão do tribunal. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a criança, ou seja, a pessoa de 0 a 12 anos, ela pode ser ouvida pelo juiz. O adolescente que tem de 12 a 18, ele será ouvido pelo juiz para dizer a sua opinião. Mas isso não significa que a sua opinião será aquela mantida. Porque muitos casos acontecem onde há alienação parental, um pai ou uma mãe faz a cabeça daquele filho para que ele não vá com o outro. Então, é necessário haver um estudo profundo de cada caso. A gente não pode, eu quero morar com a minha mãe. Eu quero morar com meu pai, e isso ser a regra daquele caso. Tem que ser o melhor interesse da criança de verdade. Muitos pais também ficam na dúvida se na guarda compartilhada é preciso pagar a pensão alimentícia, já que o mesmo está participando de maneira ativa na vida do filho. Porém, são situações distintas. Guarda compartilhada não quer dizer moradia compartilhada. E realmente tem muito pai que procura escritório de advocacia querendo entrar com ação de guarda compartilhada. Não é nem para dividir a atenção, não é nem para dividir a educação do filho, mas é para não ter que pagar a pensão. E eu vou te explicar por que isso não funciona na prática. Isso não funciona na prática porque já começa no próprio pedido. Primeiro que a guarda compartilhada não significa ficar 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. A guarda compartilhada dá direito ao pai, geralmente a guarda fica com a mãe, a gente sabe disso, dá direito ao pai de compartilhar as decisões sobre o presente e o futuro da criança. Não quer dizer que vai compartilhar a permanência da criança, é diferente. A pensão será de acordo com a necessidade dos filhos e dentro das possibilidades financeiras. O valor será fixado pela Justiça e pode ser uma quantia inferior a uma pensão alimentícia, por exemplo. Mas vai depender do caso e se o júri não constatar que o pai ou mãe não esteja querendo conseguir vantagens financeiras. O valor também pode ser acordado entre os pais e dividido de maneira igualitária, ou estabelecer de maneira amigável uma quantia que seja justa para os dois. Se o amor já não existe mais entre o casal, não deixe que isso interfira na vida dos filhos. A presença dos pais na criação de uma criança é fundamental. É o principal alicerce da construção de novos cidadãos. Você concorda que a separação é dos pais e não dos filhos?